Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 8ª aula de contabilidade gerencial. Hoje nós vamos tratar de margem de segurança, isso mesmo. Vamos entender um pouco como que funciona a margem de segurança, o cálculo da margem de segurança, a aplicabilidade e a funcionalidade dessa ferramenta gerencial tão importante para a tomada de decisão. Vamos lá! Na verdade, a margem de segurança é simplesmente aquela receita oferida além do ponto de equilíbrio. Ora, vamos resgatar o conceito de ponto de equilíbrio. Se você tiver alguma dúvida, vai lá nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, que lá está detalhado, muito explicado o que é ponto de equilíbrio contábil, o que é ponto de equilíbrio econômico e o que é ponto de equilíbrio financeiro. Aqui a gente está tratando, de certa forma, existe uma correlação do ponto de equilíbrio econômico, ou seja, quanto que do faturamento final da empresa, apurado na demonstração de resultado do exercício, passou do ponto de equilíbrio. Isso é importante porque isso permite a tomada de decisão gerencial no que diz respeito, por exemplo, a redirecionar estratégia de produção, redirecionar política de venda de um produto, de um departamento ou até mesmo de uma unidade de produção ou até mesmo de uma unidade de negócio. Então, é importante a gente classificar o conceito de margem de segurança basicamente por identificar aquela margem estabelecida acima do ponto de equilíbrio. É isso, nada mais, nada menos. Recomendo você ler a literatura, recomendo você pesquisar na internet, mas o conceito fundamental e a dica aqui que eu estou te dando de uma forma bem direta é exatamente essa. Na verdade, a margem de segurança ela é muito importante porque ela é um indicador de negócio que permite você, inclusive, fazer comparabilidade do seu resultado, da sua perspectiva e estratégia em atingir o seu plano de negócio, junto ao mercado, junto àquele produto que mais te alavanca, junto àquele produto que mais te estimula. Usei o termo alavancagem, não é isso mesmo? A gente tem a aula específica falando de alavancagem. Se você tiver dúvida nessa filosofia, nessa forma, nessa ferramenta de aplicação na contabilidade gerencial, dá uma olhada lá na nossa aula que a gente fala de alavancagem operacional, a gente fala de alavancagem financeira e até mesmo de alavancagem combinada. Tá legal? O objetivo, então, da margem de segurança é justamente mostrar para o tomador de decisão, para o empreendedor, qual é o produto ou até mesmo o serviço interessante que ele pode desestimular se for estratégia dele associado ao mercado. Aí você vai falar, pô, como é que ele vai desestimular um produto que está bombando, um produto que está vendendo? Pode acontecer dele ter uma capacidade limitada, um tema que a gente também já abordou em slides anteriormente, em videoaulas anteriormente. Então ele tem aquela capacidade limitada e não tem mais insumo, não tem mais mão de obra, não tem mais recurso para diversificar a sua produção. Ele estuda ali aquele que menos traz a margem de retorno para ele, a margem de contribuição, e vai monitorando, vai gerenciando o comportamento das vendas ou até mesmo da produção associada. Como é que a gente pode interpretar? Você pode me perguntar. Como é que a gente vislumbra, como é que a gente calcula então essa margem de segurança? É a coisa mais simples que tem. Estou falando só para você e guarde com você. Ora, um exemplo aqui simples. Se o ponto de equilíbrio daquele negócio totalizou R$5.000 e as vendas elas bateram 6.500, por exemplo, a margem de segurança vai ser essa diferença, vai ser 1.500 prata. Como que calcula o ponto de equilíbrio? Você já sabe. Com o valor das vendas, do total de vendas, você também já sabe. Você tira lá da DRE. A diferença é 1.500. O que isso significa dizer, esses R$1.500 aí dentro desse exemplo? Significa dizer que mesmo eu diminuindo o meu faturamento até R$5.000, eu não estou tendo prejuízo. Eu vou diminuir o meu ganho, lógico, né? Eu estou abrindo mão de 1.500, mas de repente esse esforço eu desloco, eu canalizo ou até mesmo utilizo essa informação para competição
De repente chega um novo player no mercado com os preços muito mais baixos do que eu, e aí até que ponto eu posso comprometer o meu faturamento respeitando o meu break-even? A margem de segurança ela carrega isso. A margem de segurança ela traz isso para análise. E aqui ela pode se dar de uma forma quantitativa ou até mesmo qualitativa, né? Ela pode ser expressa em valor monetário ou até mesmo em valor percentual. Aqui eu estou compartilhando uma dica contigo com relação ao passo a passo como é que a gente vai obter a margem de segurança que a gente está objeto do nosso bate-papo. Para identificar a margem de segurança, eu primeiro preciso identificar a minha margem de contribuição. Né? O primeiro tópico ali da tela, margem de contribuição. Depois que eu identifico a margem de contribuição, eu preciso saber dos meus custos fixos associados, né? Justamente para calcular o meu break-even. O custo fixo, né? Lembrando aí que é o comportamento do custo fixo pela margem. Né? Então eu preciso calcular meu custo fixo. Depois que eu calcular meu custo fixo, aí sim eu aplico a minha margem de segurança, que na verdade aqui na fórmula ela está representada pelo preço unitário, né, multiplicado pela quantidade unitária, menos o ponto de equilíbrio contábil. Simples assim. Se a gente quiser calcular em quantidade, vai ser a quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Vamos então materializar essa fórmula. Estou compartilhando contigo aqui na tela, estou repetindo a fórmula para você mentalizar e memorizar acima de tudo. Ela pode ser em quantidade, ela pode ser em valor, ela pode ser em percentual. Então aqui, mas a metodologia é exatamente a mesma. Olha o exemplo que eu compartilho contigo, vamos ler junto. Para uma venda de volume de 400 unidades a R$100 mil, a gente identificou que o ponto de equilíbrio de venda eram 350 unidades, eu vendi 400, mas o break-even era 350. E a um preço de 87.500. Como é que eu vou identificar a margem? Eu vou dividir um pelo outro. E aí eu vou ter a diferença de R$12.500 aqui, ou seja, 12%, se eu pegar os 12.500 e converter para percentual, né? Os 12% de queda no meu faturamento, no meu volume de venda, não comprometeria o meu ponto de equilíbrio. Eu posso até cair 12,5% que eu vou ficar no 0 a 0. Talvez essa redução específica de um determinado produto que não está vendendo o suficiente, de uma produção que é muito custosa, de um item que o custo fixo é extremamente elevado, seja estratégica para mim, no que diz respeito a eu definir assim para onde que eu vou tá caminhando. Um outro exemplo que eu compartilho para a gente solidificar. Eu sei que você vai solidificar o conhecimento nesse tema. Considerando, vamos ler junto, considerando aqui uma venda de 600 itens por R$6 mil, ponto de equilíbrio de 100 itens a R$5 mil, vamos calcular a margem. Ora, eu pegar aqui o meu volume de 6 mil, né, multiplicando um pelo outro, diminuindo do 5 mil. Eu vou ter R$1.000 ali. 1.000 dividido pelo total, eu vou ter 16%. 16% ali em fração, 16% de forma quantitativa. Ah, Douglas, tem que decorar essa fórmula? Não precisa decorar. É a paridade, é a associação que eu tenho certeza que você já entendeu de uma forma muito clara. Um outro exemplo para a gente fechar com chave de ouro a respeito aqui do nosso tema. Vamos dar uma turbinada, vamos aumentar um pouquinho o sarrafo para facilitar a solidificação desse conhecimento. A construtora, vamos ler, a construtora pode produzir até uma determinada quantidade de itens lá do processo de produção. O custo variável dessa produção, 140 mil a unidade. Custo fixo, mais a despesa fixa, eu tenho 1 milhão aqui mês. O preço de venda dele, R$240 mil. Então, você vê que a margem é bem chutinha, né? O break-even aqui, no caso fazendo essa combinação, em quantidade, são 10 casas pré-fabricadas, né? 10 itens pré-fabricados. Contudo, a empresa está produzindo e está vendendo 14 casas em média.
Isso é bom, é ruim? Primeiro que não é bom porque o plano de estratégico era produzir um e ele está produzindo e vendendo mais. Por um lado, é muito positivo porque ele está vendendo acima da quantidade orçada. Mas será que essa venda acima é benéfico? Ele não está queimando aí muita energia para estar atingindo essas 4 casas? Isso quem vai responder para a gente é o conceito de alavancagem, é o conceito de ponto de equilíbrio, é o conceito da associação real-orçado, se a variação é financeira, não é financeira, ou seja, tudo aquilo que nós vimos nos materiais anteriores. O objeto aqui é a gente estar medindo essa relação das 14 casas com as 10 casas. Vamos supor, dizendo então que a empresa está operando com uma margem de segurança de 4 casas, está trabalhando 4 casas acima do seu break-even, 28,6%, se a gente for fazer aqui a associação, da aplicação daquela fórmula. Ou seja, nós podemos, então, efetivamente estar reduzindo, é o que estou trazendo aqui para vocês, a gente pode estar, sim, reduzindo a estratégia dela, porque um acréscimo, no caso, de 21,4%, não comprometeria, a diferença aí do cálculo, não comprometeria efetivamente o ponto de equilíbrio dela. Legal? Dessa forma, o que a gente viu, o que a gente abordou nesse nosso bate-papo de hoje? Nós falamos de margem de segurança. O que efetivamente é a margem de segurança, qual a funcionalidade dela e qual a aplicabilidade dela. Se você tiver alguma outra dúvida, escreve para mim, não deixe de ver os outros vídeos, vem material interessante aí na próxima aula, não deixe também de assisti-lo, legal? Se inscreva no canal, um abraço, tchau!